Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria podemos entrar na sua tela, onde você está aí com a TV Mundo Maior. Que alegria fazer parte da grade da TV Mundo Maior. Nosso beijo amigo, nesse irmão tão querido André Marosso e toda a sua equipe. Querido telespectador, que alegria receber a sua mensagem e poder estar respondendo às suas mensagens pela sua audiência. Programa ABC do Espiritismo, levando sempre a mensagem de amor e de alegria. Mas para nós podemos começar o programa de hoje. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria iniciarmos mais um programa pela TV Mundo Maior, mais um programa ABC do Espiritismo. Temos a audiência de pessoas tão queridas e gostaríamos aqui de deixar o nosso meio de comunicação. O e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com, o meu é vilardandré2@yahoo.com.br e também tem o WhatsApp 19 997 78 2794. André, nós vamos dar continuidade num estudo que começamos no programa anterior, que é do Livro dos Espíritos. Você poderia explicar para nós? Poderia sim. Nós estamos vendo a partir da questão 100, que é a escala espírita. Hoje nós vamos ver o item 101, que Kardec vai fazer um preâmbulo da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, e vamos também estudar as 5 categorias, as 5 classes que fazem parte desta terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Então, como característica geral, Kardec nos fala predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade. Uns não fazem o bem, nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos são mais ou menos abjetos. É interessante porque quando nós ministramos nos nossos grupos de estudo uma aula sobre essa temática, eu sempre digo para as pessoas, nós temos o hábito de achar que nós somos bons. E eu digo, olha, nós vamos começar um tema, preste bastante atenção, porque esses 10 degraus começam exatamente do último. E a gente se engana, e a gente percebe que de bom nós não temos muita coisa não. Nós temos muito por fazer para nos preparar para corrigir os nossos erros, corrigir os nossos defeitos. Vamos acompanhar para a gente entender tudo aquilo que nós estamos dizendo. Então, realçando que, como característica desta categoria, que eu e o nosso querido Sérgio vai começar a ver agora, tem a ignorância, o orgulho, o egoísmo e as más paixões. Então, nós vemos que ainda é um misto do que nós possuímos no nosso dia a dia, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro do próprio centro espírita. O que nós vemos o tanto que nós temos que trabalhar. Item 102, que é 10ª classe, ele está começando de baixo para cima. São os espíritos impuros. São inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e usam todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de os levar à perda. Satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento, ao fazê-las, sucumbem ante as provas que sofrem. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios
que as paixões vis e degradantes engendram a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, no mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição que ocupam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomia. É interessante, né? Eu vou destacar aqui 2 pontos essenciais da colocação de Kardec dessa classe dos espíritos imperfeitos, que é a última classe. Então nós vamos destacar sexualidade. A sexualidade desregrada, não é o que nós estamos vendo hoje? Veja em que nível que está o planeta Terra antes de nós fazermos um pré-julgamento dizendo que tudo isso está abandonado. Não está. Deus sabe das nossas necessidades. A evolução do planeta vai ocorrer a partir do momento que cada um fizer a sua parte. Então, sexualidade desregrada. O segundo ponto que me chamou muito a atenção, a maledicência. Todos esses itens que ele menciona ali, cabem na maledicência. Quantas vezes a gente dá para uma pessoa uma orientação para ela revidar uma situação, para que ela possa prejudicar alguém? Você que está atentamente assistindo o programa, vamos fazer uma reflexão de nós. Esqueça seus familiares, esqueça seus vizinhos, esqueça as pessoas que você gosta e as pessoas que você não gosta. Vamos, nesse momento, olhar para o espelho da nossa alma. E vamos reparar que muitos de nós estamos com o pé nesse degrau. Vamos reparar que muitos de nós ainda somos maledicentes quando incitamos uma pessoa a fazer o mal. E lembre, se aquele mal ocasionar alguma coisa séria, nós também seremos responsabilizados perante as leis divinas. Porque todo plantio que é feito, obrigatoriamente terá que ter uma colheita. E com referência à sexualidade, nós não precisamos ir muito longe, basta nós vermos hoje como é que as pessoas estão vivendo em sociedade. E nós vamos perceber que ainda é um dos grandes desafios no campo da vicissitude humana. Então veja como a grande maioria das pessoas encarnadas na Terra hoje ainda se encontra no último degrau. Isso não é para nós um motivo para achar que tudo está ruim, não. É para nós nos alertarmos que temos que começar a nos libertar dessas condições, a nos libertar dessas amarras. Interessante, né, André? Interessante, ele faz o preâmbulo de quando esses espíritos estão desencarnados, que se associam a encarnados que também não querem nada com nada, incitando todas estas más paixões. E quando este tipo de espírito se encontra de posse de um corpo físico, são aqueles que fomentam todas estas desuniões, discórdias, não apenas dentro da família, mas no trabalho, dentro de uma religião, na sociedade de modo geral. Agora nós vamos ver mais um item antes do nosso intervalo, que é o item 103, corresponde à 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e tudo respondem sem importarem com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificação e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos, trasgos. Então, sob a dependência de espíritos superiores, que deles se servem, muitas vezes como fazemos com os criados,
Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade. Apanham as esquisitices e os ridículos humanos, que interpretam de maneira mordaz e satírica. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então aqui já é uma classe, que não é a última, que é os espíritos imperfeitos. Aqui nós já estamos nos espíritos levianos, e nós vamos perceber, André, querido telespectador, que a diferença não é tão grande. Já é um espírito um pouco mais alegre, já é um espírito, como ele mesmo diz, zombeteiro. O que é um espírito zombeteiro? Se diverte com tudo. É um espírito que não tem responsabilidade, é um espírito que ainda não quer buscar a verdade, é um espírito que quer continuar nas raízes da ignorância, se diverte com as pessoas, se diverte com as situações. Não é? Nós nos lembramos de uma sessão mediúnica, certa feita, um trabalho de desobsessão, um espírito dessa natureza. Ele gostava muito de ver as coisas pegarem fogo, casas, prédios. Ele se divertia e era uma das pessoas que incitavam um grupo de pessoas igual a ele, que estava encarnado, para cometer aqueles crimes. Só que ele via aquilo, gostava de ver o fogo, aquilo tudo, e quando foi dado a ele a oportunidade, na sua terra mental, dele ver o que estava acontecendo, ele se assustou, porque ele não sabia que estava morrendo muitas pessoas. Ele não se preocupou com isso. É um espírito brincalhão, sem noção da verdade, sem noção das consequências dos atos. E quando ele percebeu que muitas pessoas haviam morrido, ele começou a ficar preocupado, porque ele teve então a noção de que ele seria responsável por aquilo também. E não só quem cometeu o ato, mas ele também que incitou aquele ato. Então isso, André, é muito interessante nós analisarmos. Por isso que Kardec fala no final que esta categoria de espíritos age mais pela ignorância do que pela maldade. Ignorância é quem ignora a verdade, ignora a realidade, ignora uma visão mais abrangente da situação e age puramente pelo impulso, não propriamente premeditado, em matar, em prejudicar. Tem situações que são sim premeditados, como Kardec mesmo diz aqui, são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Mas em muitas situações eles agem deste modo sem saber que estão, mais por divertimento do que propriamente por querer prejudicar. São espíritos que não têm uma visão do que uma atitude, um pensamento pode desencadear como efeito dominó. Às vezes a gente dá o primeiro empurrão e o efeito pode ser grandioso. Você percebeu, antes de nós terminarmos o primeiro bloco, você percebeu que nós podemos estar com o pé, seja no degrau no 10º, seja no 9º, espírito imperfeito, espírito leviano, às vezes no dia a dia estamos cometendo esses mesmos erros. Vamos para um breve intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. Não sai daí não, é um breve intervalo. Queridos amigos, não disse? O intervalo é muito rápido. Estamos pela TV Mundo Maior, nossa querida TV Mundo Maior. E estamos com o programa ABC do Espiritismo estudando um assunto palpitante. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza, estamos vendo a divisão que Kardec fez. No programa passado, nós estudamos o método que ele usou, as palavras, o porquê disso, o porquê daquilo. Ah, André, que pena, eu perdi o programa passado. Não perdeu, não. Se você for no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, você vai poder assistir o programa passado e todos os outros que estão lá à disposição. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações e todo este estudo que eu e nosso querido Sérgio estamos fazendo e muito mais está à sua disposição. Antes do André começar, eu queria fazer você que às vezes não conhece, até o nosso agradecimento à TV Mundo Maior, porque o André falou TV A Caminho da Luz. Muita gente pode ter perguntado, será que o André não errou? Não, nós estamos completando 10 anos de TV A Caminho da Luz. E exatamente a TV saiu das orientações do André Marosso, nosso grande e querido amigo que dirige a TV Mundo Maior,
que nessa época nos deu toda a assessoria, nos deu inclusive a liberdade de usar vários programas da nossa TV. Então, hoje nós também subimos o nosso programa para a TV A Caminho da Luz, né, André? O inédito vai aqui pela TV Mundo Maior, depois subimos, e a TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade aqui em Itapira, em que o nosso querido Sérgio é o dirigente. Nós vamos ver agora o item 104, que é a 8ª classe. São os espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Mas isso, frequentemente, não é mais que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia, de que não puderam despir-se. Eu tenho certeza. Eu tenho a certeza que você, o nosso telespectador, tem um familiar, no mínimo um, que seja assim. Olha, se a gente vasculhar, nós vamos perceber que nós também estamos nessa classe. Vamos então a última classe, os imperfeitos, a penúltima classe, a classe dos levianos e agora os pseudo-sábios. Quantas pessoas querem dizer tudo sobre tudo e não sabem verdadeiramente nada? Como é que nós temos a capacidade de falar daquilo que a gente não sabe? É interessante, tem pessoas que entram no espiritismo com um MEI, já quer discutir com o dirigente os pontos da doutrina espírita, entrando numa coisa que faz parte dessa classe. É uma palavra pequenina que se chama achismo. Porque eu acho. E, logicamente, toda vez que eu acho alguma coisa, querido telespectador, eu não tenho certeza. E se eu não tenho a certeza, eu não posso afirmar categoricamente que aquilo é certo. Mas há uma coisa que me chamou a atenção em Kardec, quando ele define que essa classe ela é composta dos teimosos. Aí eu sei que você não é teimoso, mas eu ainda não superei a teimosia. A teimosia é quase que uma característica natural dos homens na Terra. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida. Nós estamos aí lutando no dia a dia. Por isso que é muito importante nós começarmos a ouvir o lado do outro. A ouvirmos se é possível, se não é, para formarmos uma ideia. Nós podemos até ter um conhecimento amplo de determinada matéria, mas tem muita coisa que nós ainda ignoramos. Nós agora vamos ver a penúltima classe que compõe os espíritos imperfeitos, que é a 7ª classe. São os espíritos neutros. Definição de Kardec. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para outro, e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Olha que coisa interessante, né? Vamos lá. Espíritos imperfeitos, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios e agora, logicamente, um espírito que já sai um pouco dessas características. O chamado espírito neutro. É aquele espírito que já não tem mais aquela razão da ignorância no sentido real da palavra. Ou seja, já não é aquele sabe tudo, aquele conhece tudo. Já é aquela pessoa que já começa a buscar as verdades, já começa a querer saber como funciona. Ou seja, ela ainda é muito apegada às coisas da matéria. Ela ainda é muito apegada às coisas do que ela acha que lhe pertencer. Mas já começa a ver o mundo sob uma nova ótica, sob uma nova visão. Interessante, né, André?
Por isso que ele coloca espírito neutro, não pende nem para o bem, nem para o mal. Está, como nós dizemos aqui no Brasil, não sei se em Portugal também vão compreender essa expressão, estão em cima do muro, não pendem nem para cá e nem para o outro lado. Então, são pessoas que não têm o pé ainda fincado no bem, mas também já não têm o pé atolado no mal, como nas outras categorias que nós vimos. E agora nós vamos ver a última categoria que compõe o programa de hoje, que são os espíritos batedores, aqueles mesmos de que a espiritualidade utilizou para fazerem as mesas girantes, por exemplo, em que despertou Allan Kardec e toda uma Europa, principalmente a França, para estes fenômenos espirituais. Então, olha, 7ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais e podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente a sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, do ar, etc. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais que para as inteligentes, quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Interessante, André. Então vamos então recapitular esses 5 degraus, que é muito importante, não é? Porque nós tivemos o primeiro imperfeitos, depois levianos, pseudo-sábios, depois nós tivemos os neutros e agora os batedores ou perturbadores. É interessante, nós vamos perceber que Allan Kardec, e é fácil nós entendermos, hoje quando você vai fazer a tua casa, você vai atrás do quê? De um engenheiro. Primeira coisa, fazer uma planta para a sua casa. Mas quem vai fazer o serviço? Um pedreiro, um ajudante, depois tem o encanador, tem o pintor e tem uma série de pessoas que trabalham para a construção da casa. É essa construção da casa que nós vamos chamar essa última dentro do terceiro, vamos dizer assim, do terceiro estágio, porque ele põe 3 estágios, do último estágio, que é o 5º, praticamente o meio desse processo evolutivo de 10 degraus, que esse aqui é o 5º, nós vamos perceber que são aqueles que colaboraram com Kardec. E é aqueles que a maioria dos espíritos que colaboram com as casas espíritas. Eu acho interessante um dirigente de uma casa espírita dizer, na minha casa é kardecista e não se manifesta um preto velho. Que ignorância. Minha casa é kardecista e não se manifesta um espírito de índio ou um caboclo. Que ignorância. Todas as casas espíritas têm os benfeitores espirituais que, sob a sua tutela, têm esses espíritos. Até espíritos elementais são usados para o auxílio de uma casa espírita para a sua proteção. Nós precisamos estudar mais para compreender melhor essas escalas. Allan Kardec, quem estuda as revistas espíritas sabem, o livro dos médiuns fala que Kardec explica que os benfeitores usavam esses espíritos para fazer os trabalhos de efeito físico daquela época. Então, André, isso tudo é muito importante. Uma coisa, André, que eu queria revelar, que é importante, as 501 primeiras perguntas de O Livro dos Espíritos
não foi como mais ou menos está ali mostrada no filme. Foi através da cesta de bico, como Kardec definia, da cesta, da mesa peão. E é uma coisa interessante que Kardec explica que o sistema que eles usavam, as duas médias jovens colocavam apenas a mão sobre aquele instrumento. E aquele instrumento começava a escrever de uma maneira aspiral. Quando Allan Kardec ia ler a resposta, ele tinha que fazer assim, olha. É isso que nós não podemos perder da doutrina espírita. Não foram médiuns que trouxeram as respostas. A partir da 502, sim. Mas até a 501 mostra a pureza da doutrina. Queridos amigos, o estudo ele é apaixonante, nosso tempo já se esgotou. No próximo programa, fique atento que nós vamos dar continuidade agora na segunda classe, na segunda categoria, os espíritos bons, que se constitui de mais 4 categorias estudadas e definidas por Allan Kardec. Queridos amigos, nesses 2 programas, então, o programa da semana passada e esse programa é falando da escala espírita, ainda tem mais um. Não perca o próximo programa. Um beijo no seu coração e encerra-se aqui o nosso programa ABC do Espiritismo. Até o próximo programa. Um beijo no seu coração, até o próximo programa, muita paz e muita luz. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.